Olá, olá, galerinha. Sou o professor Alessandro e na aula de hoje iremos falar sobre a equação linear. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Bom, para resolver um problema matemático, quase sempre devemos transformar uma sentença dada em palavras numa sentença que esteja escrita em linguagem matemática. Certo, galerinha? Então, a gente vai pegar uma sentença dada em palavras e vamos transformar em uma sentença matemática. Vejamos como isso é feito. Exemplo. João comprou 2 kg de banana e 1 kg de maçã e pagou R$ 13 por essas frutas. Quantos reais ele pagou pelo quilograma de cada fruta? Bom, galerinha, para a gente transformar essa sentença dada em palavras em uma sentença matemática, primeiramente a gente deve ver como é que ficaria o resumo dessa situação problema. Bom, na sentença com palavras, a gente sabe que é 2 kg de banana mais 1 kg de maçã, isso tudo vai ser igual a R$ 13. Então, ele comprou 2 kg de banana e 1 kg de maçã. Esse I é um aditivo, então um sinalzinho de mais, certo? 2 kg de banana mais 1 kg de maçã e ele pagou R$ 13. Então, tudo isso foi igual a R$ 13. Para transformar em sentença matemática, a gente deve atribuir letras a essas grandezas. Então, a minha grandeza banana, por exemplo, eu vou atribuir a letrinha X e a minha grandeza maçã eu vou atribuir a letrinha Y. Ah, professor, e a grandeza reais? A gente não vai atribuir nenhuma letra para a grandeza reais, porque ela é uma grandeza independente. Ela não depende da grandeza banana nem da grandeza maçã. E o meu problema não quer saber de real. Ele quer saber quanto vale cada quilo de banana e quanto vale cada quilo de maçã. Então, eu só vou atribuir letrinhas à minha grandeza banana e à minha grandeza maçã. A grandeza reais está diretamente relacionada às duas grandezas. Então, vamos lá. Então, se eu chamar de x a banana, então vai ficar 2x, porque eu tenho 2 kg de banana, então vai ser 2x. Se eu chamar de y 1 kg de maçã, então vai ficar mais 1y. E tudo isso vai ser igual a 13. Esse 13, lembrando que esse número daqui está se referindo a reais. Como a gente quer encontrar reais, a gente não vai precisar colocar sempre do lado desse número 13 a palavra reais, certo? O valor que a gente encontrar, a gente sabe que vai ser um valor em reais. Bom, galerinha, então transformamos a sentença dada com palavras em uma sentença matemática. Ah, professor, você não vai fazer a solução desse problema? Bom, não vou fazer a solução desse problema. Primeiro, porque essa equação tem infinitas soluções. Esse problema tem infinitas soluções. Por quê, professor? Porque eu tenho duas letras, certo? E apenas uma equação. Sempre que o número de letras for maior do que o número de equações, a gente não consegue resolver essa situação, problema. Certo, galerinha? Então, na sentença matemática, temos a presença de letras conhecidas. A letrinha X e Y aqui são conhecidas do alfabeto, porém o seu valor é desconhecido. Essas letras, galerinha, a gente chama de variáveis ou de incógnitas. E como eu falei, a partir dessa sentença matemática, posicionamos perante diferentes situações, onde será necessário conhecer o valor de algo desconhecido, onde será necessário encontrar os valores da letrinha X e da letrinha Y. Vamos lá, galerinha, vejamos aí como se dará a definição de uma equação linear. Definição. Uma equação linear é toda a equação da forma a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais vai somando até chegar no anxn, que tudo isso vai ser igual a um constante real b. Professor, o senhor está falando grego. Eu não sei quem é esse tal de A1, de A2, de A3, muito menos AN. Bom, galerinha, essas letrinhas A1, A2,
A3 e AN, que estão do lado das letrinhas x, essas são os coeficientes da equação, galerinha. Esses são os coeficientes da equação. Ah, professor, e quem é esse tal de x1, x2, x3 e xn? São as letrinhas, são as minhas variáveis, as quais a gente chama também de incógnitas. Ah, professor, e quem é esse b aqui que está sozinho? Esse b que está sozinho aqui no segundo membro da equação, ele é chamado de termo independente. Bom, galerinha, então para a gente ter uma equação linear, a gente tem que ter o quê? Números, certo? Constantes reais, que são os coeficientes, das quais esses coeficientes estarão acompanhando as letrinhas. Porém, pessoal, as minhas letrinhas sempre terão o expoente 1, certo? Não pode ter x ao quadrado, x ao cubo, x à terceira, não pode, certo? Senão eu não vou ter uma equação linear, certo, galerinha? E eu vou ter também o meu termo independente. Vejamos como isso se dá na prática. Digamos que eu tenho a equação menos 2a mais 1b igual a 30. A gente vai conseguir identificar quem são os coeficientes, quem são as minhas incógnitas e quem é o meu termo independente, certo? Da forma geral aqui a gente viu que os coeficientes é quem acompanha as letrinhas, quem acompanha as incógnitas. Então quem é que está acompanhando as letrinhas aqui? É o menos 2 e o 1. Então, quem acompanha as letrinhas é o menos 2, que está acompanhando o A, e o 1, que está acompanhando o B. Então, esses dois são os coeficientes. Ah, professor, quem é o meu termo independente? O número que está sozinho no segundo membro da equação. É o número 30. Aí, quem são as incógnitas? As letrinhas que aparecem é o A e o B. Assim, a gente conseguiu identificar quem são os coeficientes, quem são as incógnitas e quem são os termos independentes. Aparentemente, galerinha, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. É só você observar, primeiramente, quem são as letrinhas, certas incógnitas, quem é A e quem é B, quem é o meu termo independente, o número que fica sozinho no segundo membro da equação, que nesse caso aqui foi o 30, e os números que acompanham as letras são os meus coeficientes, são os coeficientes da equação, galerinha. Então, vejamos aí como a gente determinar um coeficiente da equação quando ela não está na forma geral. Então, digamos que eu tenho a minha equação menos 2a mais 12b igual a 3a mais 2b mais 50, certo? E eu queira determinar quem são os coeficientes da equação, quem são as incógnitas e quem é o meu termo independente. Bom, percebam que ela não está na forma geral, porque para estar na forma geral, as minhas letras, as minhas incógnitas aparecem tudo no primeiro membro, certo? No primeiro lado da equação. E no segundo membro da equação, deve aparecer apenas o termo independente, o número que não acompanha a letra alguma, certo? A minha constante real. Ah, professor, e como é que eu vou transformar na forma geral? A gente já viu que não está. Bom, a gente vai fazer uma comparação com uma balança. Como assim, professor? O que eu faço em um prato de uma balança, eu devo fazer também no outro. Se eu acrescentar 10 gramas no prato direito da balança, eu devo acrescentar 10 gramas no prato esquerdo da balança. Se eu retirar 5 gramas do prato esquerdo da balança, eu devo retirar 5 gramas do prato direito da balança, para que assim ela ainda continue, para que assim ela permaneça em equilíbrio, galerinha. Em linguagem matemática, a gente vai dizer o seguinte: se adicionarmos ou subtrairmos igualmente ambos os lados da balança, ela continuará equilibrada. Se multiplicarmos ou dividirmos igualmente ambos os lados da balança, ela continuará equilibrada. Isto é, o que eu fazer de um lado, eu devo fazer do outro. Então, já vi que eu devo retirar esse 3A e esse 2B do segundo membro, do lado direito da equação. Eu devo retirar o 3A e o 2B, para que eu fique apenas com o número 50. Assim, galerinha, eu devo retirar o 3A e o 2B não somente do segundo membro da equação, mas eu devo também retirar do primeiro membro da equação. Então, galerinha, esse 3A e esse 2B que a gente deve retirar
segundo membro da equação, a gente deve também retirar do primeiro membro, porque o que eu fizer de um lado, eu devo fazer do outro. Então, tem a minha equação aqui, e agora eu vou retirar 3a e vou retirar 2b. Se eu retirei 3a e 2b do segundo lado, eu também vou retirar desse lado, do primeiro membro, 3a e 2b. Retirei 3a e 2b do segundo membro, retirei 3a e 2b do primeiro membro. Ah, professor, por que o senhor fez isso? Porque esse 3a daqui vai cancelar esse 3a também. E esse 2b daqui vai cancelar esse 2b daqui. E a gente cancelou, certo? As incógnitas que apareciam no segundo membro da equação. E a gente ficou só com o número 50, que é o meu termo independente. Ah, professor, e no primeiro membro? No primeiro membro, eu sei que a letrinha A vai operar com a letrinha A. Então, eu devo 2A e devo 3A. Menos 2A com menos 3A vai dar menos 5A. Lembrando que o menos aqui é como se fosse uma operação em que eu estivesse devendo. Estou devendo 2 e estou devendo 3. Eu vou ficar devendo, então, um total aí de 5. 5 o quê? 5A. Tenho 12B e devo 2B. Vou pagar o que eu devo para não ficar devendo e ainda assim vai me sobrar 10B. Se eu tinha 12 e paguei 2, ainda vai me sobrar aí 10B. Então, a gente deixou a equação da forma geral, onde as incógnitas aparecem no primeiro membro da equação e o meu termo independente aparece no segundo membro da equação. E aí ficou fácil para completar a tabelinha, né? Dizer quem é os coeficientes, as incógnitas e o termo independente. Os coeficientes são o menos 5 e o 10, porque são os números que acompanham as letras, que acompanham as minhas incógnitas, que é o meu termo independente, é o 50, o número que fica sozinho no segundo membro da equação. E as letrinhas que aparecem, que é a letrinha A e a letrinha B, são as minhas incógnitas, galerinha. E assim a gente conseguiu identificar quem são os coeficientes, quem são as incógnitas e quem é o termo independente aí da minha equação linear. Lembrando que na minha equação linear, as letrinhas não devem ter nenhum expoente. O expoente das letrinhas deve ser apenas o número 1, em que a gente não apresenta eles na equação. Então, galerinha, relembrando aqui o que já foi dito, as minhas letras, certo? Nesse caso aqui, a letrinha A e a letrinha B, ela não poderia ter aí nenhum expoente, certo? Não poderia ter nenhum expoente 2, nem 3, nem 4, nem 5, certo? Porque os únicos expoentes que devem estar presentes nas letrinhas é o expoente 1, em que a gente não precisa explicitá-lo. Então, as minhas letrinhas, as minhas incógnitas, não devem ter nenhum expoente. Se aparecer algum expoente nas letrinhas, então esta não é uma equação linear. Então, vamos para a aula, galerinha. Então, vejamos aqui como verificar se um par ordenado 2, 1 é solução da equação linear 2x menos y igual a 3. Bom, o que seria esse par ordenado, galerinha? O 2 é quem vem primeiro aqui nesse par. Nesse caso aqui vai ser o meu x. Sempre quem vem primeiro é o x. E quem vem depois é o y. Então, para a minha solução da equação aqui, certo? O meu x deve ser 2 e o meu y deve ser 1. Porque quem vem primeiro é o x, quem vem depois é o y. Então, a gente vai apenas fazer a substituição. Aqui não tem 2x, é como se fosse 2 vezes x. Então, vai ficar 2 vezes, quem é o valor de x, galerinha? 2. Então, vou colocar 2. Aí, menos da fórmula. E o y? Quanto vale o y? O y vale 1. Então, menos 1. Igual a quanto? Igual a 3. Aí, eu faço 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Menos 1 igual a 3. Então, 4 menos 1, 3. Então, 3 é igual a 3. Percebam que os dois lados aqui da equação são iguais. Ó. De um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho 3. Então, realmente, o par ordenado
2, 1, certo? É solução da equação. Sempre que você, após fazer a substituição das letrinhas, obter uma igualdade deste tipo, vocês sabem que este par é solução. Vejamos aqui quando eles não são solução, quando ele não é solução. Verifique que o par ordenado não é solução da equação linear, 2x menos y igual a 3. Então, a gente tem aí o x igual a 5, né? Porque é o primeiro número aí do par ordenado, que vem aí entre parênteses é o 5. Então, o primeiro camarada é o x, então x é 5. E o menos 1 que veio depois é o y, então y é igual a menos 1. Então, nessa equação aqui, ó, 2x, então vai ficar o quê? Se é 2x, é 2 vezes x. Então, é 2 vezes, qual é o valor de x? 5. Então, 2 vezes 5. Menos da fórmula, certo? Agora, percebam que o y é negativo. Sempre que você for substituir um número que é negativo, você deve usar parêntese, para você não se confundir aí e não errar o resultado. Então, o y é negativo, eu vou usar parêntese. Lembrando que o menos da fórmula está aqui e eu coloquei menos 1 entre parênteses porque ele é negativo. Isso tudo é igual a 3, galerinha. Vamos lá, apenas fiz a substituição do x por 5. Se é 2x, não é para colocar 25, é 2 vezes x, 2 vezes 5. Menos da fórmula, o valor do y, que é menos 1. Como ele é negativo, está entre parênteses. Vamos lá, 2 vezes 5 vai dar 10, menos com menos dá mais, então mais 1, né? Igual a 3. E 10 mais 1, galerinha, é 11. 11 igual a 3. Percebam que aqui você encontrou valores diferentes. Onde é que 11 é igual a 3? Então, isso daqui, galerinha, é um absurdo. Portanto, o par ordenado 5 menos 1 não é solução dessa equação linear, galerinha. Então, sempre que você encontrar valores diferentes aqui, ó, no primeiro membro da equação obtive 11. No segundo membro da equação é 3. Então, a gente chegou a um absurdo. Então, por isso não é solução. No primeiro momento aqui, a gente encontrou 3 igual a 3. Portanto, o par ordenado dado é solução da equação linear. Então, vejamos aí como a gente verificar a solução de uma equação linear com 3 incógnitas. Então, vamos lá. Verifique se o termo ordenado menos 1, 2 e 4 é solução da equação linear 5x mais 3y menos 2z. Então, galerinha, a gente vai fazer a substituição. Lembrando que quem vem primeiro é o x, então menos 1 é o x, o valor de x. O 2 é o segundo camarada, então vai ser o valor do y. E o 4 é o valor do z, é o valor do terceiro camarada. Então, sempre vai vir nessa ordem, x, y, z. E aí, quem vem primeiro vai ser o x, quem vem depois é o y e quem vem por último vai ser o z. No caso, quando eu estou falando de um termo ordenado, galerinha. Porque uma equação linear pode ter várias incógnitas. Pode ter 3, 4, 5, 6, enfim. Pode ter N incógnitas, galerinha. Então, vamos fazer a substituição. Se aqui é 5x, quer dizer que é 5 vezes o x. Então, vai ser 5 vezes, quem é o valor do x? Menos 1. Então, lembrando, quando é negativo, entre parênteses. Aí, agora vem o sinalzinho de mais, 3y. Então, é 3 vezes o valor do y. Qual é o valor do y? 2. Então, vai ser 3 vezes 2. Menos da fórmula, galerinha. Menos 2 que multiplica z. Então, qual é o valor de z? 4. Então, vai ser menos 2 vezes 4. Então, aqui a gente fez apenas a substituição. Ó. 5x, então, é 5 vezes o valor do x. 5 vezes menos 1. Mais 3y, então, é mais 3 vezes o valor do y. Mais 3 vezes 2. Menos 2z, então, menos 2 vezes o valor do z. Menos 2 vezes 4. E aí a gente faz aí a distribuição. Isso tudo aqui deve ser igual a quanto, galerinha? Deve ser igual a 0. Lembrando que essa equação veio na forma geral. 5, 3 e menos 2 são os coeficientes.
as letrinhas é x, y e z, e o meu termo independente é o zero. Vamos lá desenvolver agora, galerinha, para ver se realmente é solução. 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. 3 vezes 2 vai dar 6 positivo. Lembrando que é mais 3 vezes 2, então mais 6. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Tudo isso aqui é igual a zero. Então, 5 vezes menos 1, menos 5. Mais 3 vezes 2, mais 6. Menos 2 vezes 4, menos 8. Igual a zero. Bom, e agora vamos lá. Devo 5 e devo 8, então devo 13. Só que eu tenho aí R$6. E tudo isso é igual a zero. Eu juntei aqui os negativos, certo? E juntei os positivos. Porém, o positivo é apenas o número 6. Então, menos 5 com menos 8, menos 13. E aqui eu repeti o 6. E agora, se eu devo 13 e tenho 6, para não levar o nome de veaco, vou pagar os R$6 que eu tenho, porém ainda vou ficar devendo 7. Então, menos 7 é igual a zero. Percebam que aqui são valores diferentes. Era para mim obter também aqui no primeiro membro da equação o valor igual a zero. Então, como eu encontrei aqui menos 7 igual a zero, isso é um absurdo. Portanto, o termo menos 1, 2, 4 não é solução, galerinha. Então, encontrei aí valores diferentes. No primeiro membro eu tenho menos 7, no segundo membro eu tenho 0. Isso é um absurdo. Então, o termo menos 1, 2 e 4 não é solução da equação. Então, galerinha, vejamos agora como a gente obter uma solução particular de uma equação linear. Digamos que você tem essa equação linear dada, certo? Com duas incógnitas, e você quer obter uma solução. Lembrando, galerinha, que existem infinitas soluções. Isso porque eu tenho duas letras e tenho apenas uma equação. Então, vou ter infinitas soluções. Como é que eu vou obter uma solução particular? Bom, você vai atribuir um valor ou para x ou para y. Então, digamos que eu atribua o valor de x sendo igual a 2. Então, digamos que eu vou tomar agora x igual a 2. O que é que eu devo fazer? Na minha equação, se é 5x, é 5 vezes o valor do x. E quanto é o valor do x que eu disse? 2. Então, vai ser 5 vezes 2. Aí, eu atribuí valor para y? Não. Então, eu vou repetir menos 3y igual a 6. Então, eu atribuí o valor para x, então no lugar do x eu coloquei o valor que eu atribuí. Atribuí x igual a 2. Então, se é 5 vezes x, vai ser 5 vezes 2. E percebam que o restante da equação permaneceu igual. E 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. Repito aqui, menos 3y igual a 6. Certo? Então, galerinha, a gente já viu que essa equação funciona como uma balança. O que eu fazer de um lado, eu devo fazer do outro, galerinha. E a gente já viu aí em aulas anteriores como a gente resolveu uma equação do primeiro grau. Como é que eu vou resolver uma equação do primeiro grau? Primeiro eu tenho que deixar na forma geral. Letras de um lado, número do outro. Letras no primeiro membro, números no segundo membro. Então, eu devo retirar esse 10 aqui, ó, do primeiro membro. E para retirar o 10 do primeiro membro, eu tenho que também retirar 10 do segundo membro. Então, repetindo a equação aqui, ó, 10 menos 3y igual a 7. Agora, eu vou retirar o 10 aqui do primeiro membro, mas também devo retirar 10 do segundo membro. A gente vai obter o seguinte, esse menos 10 vai cancelar esse 10, certo? E a gente vai ficar apenas com menos 3y aqui no primeiro membro da equação, certo? Igual, agora 7 menos 10, tenho 7 e devo 10, vou ficar apenas devendo 3, certo? Porque eu não quero levar o nome de veaco, vou pagar R$7, porém ainda vou ficar devendo R$3. E assim, galerinha, a gente percebe que ficou da forma geral, onde a gente tem letras de um lado, números do outro. E agora, para a gente conseguir obter o resultado final dessa equação do primeiro grau, dessa equação linear, a gente vai fazer o seguinte,
Perceba que o meu y não está sozinho. Quem é que está acompanhando o y? É o menos 3. Então, a gente deve fazer com que esse menos 3 desapareça daqui. Então, a gente deve cancelar esse menos 3. E para cancelar o menos 3, a gente deve dividir o primeiro membro por menos 3 e o segundo membro por menos 3. Aí, se aqui fosse o número 5 do lado do y, eu deveria dividir o primeiro membro por 5 e o segundo membro por 5. O número que está aqui do lado da letrinha, já nessa etapa final da solução, é o número que você deve dividir os dois membros da equação. Lembrando que é uma balança, que você fazer de um lado, deve fazer do outro. Assim, dividindo aqui o primeiro membro por menos 3, devo também dividir o segundo membro por menos 3. Esse menos 3 com esse menos 3 vão se cancelar, vou ficar apenas com y, e menos 3 dividido para menos 3 vai dar 1 como resultado. E assim a gente conseguiu obter uma solução particular desse sistema linear. A solução é, quando x é 2, o y é quanto? É 1. Então, você vai atribuir um valor ou para a letra x ou para a letra y, e assim você vai conseguir encontrar o valor para outra incógnita, galerinha. Então, desta maneira, fica fácil aí obter uma solução particular. E outra dica, galerinha, para facilitar seus cálculos, é bom que você escolha uma coordenada zero. Como assim? Eu quero atribuir um valor para y. Atribui valor zero, porque aí vai anular e você só vai ficar aí com uma variável. Então, você não precisa fazer muitos cálculos. Eu quero atribuir um valor para x. Atribui o valor zero para x. E assim você vai conseguir encontrar o valor de y também facilmente. Então, uma boa escolha é tomar uma coordenada sendo como valor zero, sendo nula, galerinha. É isso aí, galerinha. Um forte abraço e até a próxima. Espero que tenham gostado da dica. E se ficou alguma dúvida, volta ao vídeo e veja novamente. Tchau, tchau. Até mais.